Quero usar desses minutos que tenho para fazer algumas considerações que julgo serem bastante pertinentes. Nós estamos vivendo no nosso município, nesses últimos dias, estamos acompanhando um aumento progressivo, né, uma relação geométrica, o aumento do número de pessoas que estão tendo diagnóstico confirmado da Covid-19. Nós já estamos há mais de 2 meses, quase 3, acompanhando isso, com políticas públicas sendo lançadas, como, por exemplo, o fechamento de setores, restrição e tudo mais. Hoje é fácil, é até cômodo, e por isso não seria correto fazer afirmativas de que erramos ou acertamos ao fechar comércio mais cedo do que deveria. Enfim, hoje é fácil falar isso, porque já passamos por 2 meses, estamos agora passando pelo momento mais complicado da disseminação do vírus. Mas o fato é que temos que aproveitar essa situação ruim e tirar lições, aprendizados para as nossas vidas. Uma delas que muito está preocupando a todos as pessoas que têm bom senso nessa cidade, nesse município, é o abuso de alguns moradores, de algumas pessoas, em abusar da liberdade que tem, promovendo festas, promovendo encontros onde envolve muitas pessoas. E é imperativo as pessoas entenderem que essa aglomeração não ajuda. Não ajuda. Isso só tende a piorar um quadro que já está ficando difícil. É bom lembrar que, a não ser que eu esteja errado, e por favor me corrijam aqui agora os colegas, o nosso hospital municipal não tem a estrutura física para entubar alguém, uma UTI. Nós não temos isso. E as condições nossas, por melhor que ela seja, ela não vai comportar 5, 6, 7, 8, 10 casos de UTI. Temos aqui na cidade UTI? 5. 5 leitos, foi confirmado hoje, tem 5 leitos UTI aqui para ajudar. Muito bem, vamos pegar o número de 5 leitos. Mas no universo de 35, o número crescendo a cada dia, isso é muito perigoso. Nós podemos correr um risco desnecessário, porque alguns moradores não estão tendo a clareza necessária para aguentarem mais alguns meses, algumas semanas, para depois voltarem às suas rotinas de amizade. Eu falo isso com muito carinho e preocupação, porque, afinal de contas, eu não quero pegar esse vírus. E não quero que nenhum conhecido ou desconhecido pegue, porque não sabemos as consequências. E eu não quero carregar nas costas a responsabilidade, o peso de ter transmitido para alguém. Nós temos que cuidar um do outro nesse sentido. Mas também quero aproveitar e dizer que o decreto feito pelo prefeito e que já foi cancelado na última reunião que houve do comitê, na terça-feira passada, estive com alguns vereadores aqui presentes acompanhando e me manifestei por escrito ao comitê, e agora eu quero também falar para que todos possam entender o meu raciocínio. Entendo, não quero passar perto do problema que os proprietários das escolas estão passando, das escolas particulares. Não quero passar perto. Tamanho deve ser a dificuldade, o sofrimento, a angústia deles com as suas responsabilidades profissionais. Entendo isso. Mas também temos que entender as questões relativas ao contágio humano, ao ser humano em si. Está sendo discutido nas mídias sociais, inclusive há uma indicação aqui, que hoje à tarde eu conversei bastante com o vereador Anderson Abreu, trocamos muita ideia e conversamos bastante, da possibilidade das escolas particulares, agora é a minha opinião, as escolas da rede privada que precisam, né, por questões financeiras, voltar a funcionar, e muitos desses pais que são clientes dessas escolas precisam retornar também às suas atividades e querem levar seus filhos, assim como tem outros que preferem não levar.
Mas o projeto, a indicação, o indicativo é interessante, porque vai franquear, vai dar aos pais a liberdade de escolher se quer enviar ou não o seu filho. Até ali não há nenhum problema, é a questão do pai ou da mãe, que tem que ter a consciência e a certeza de que do risco que está correndo e impondo aos outros. Depois não pode dizer que a culpa é de Deus ou do azar. Todos precisam ter consciência, caso esse decreto venha a ser reeditado, avaliado e avalizado pelo comitê. Caso isso venha a acontecer. Porque é o comitê que vai decidir isso, não somos nós. Não é um projeto de lei. Mas vai ser discutido essa possibilidade. Fiz um ofício que vou estar encaminhando ao comitê, junto com o vereador Anderson Abreu, onde nós melhoramos, trabalhamos um pouco mais essa ideia, de que caso o comitê decida por abrir ou permitir o funcionamento das escolas da rede privada, que pelo menos que tenha duas condições básicas. Primeiro, que seja garantido ao profissional da educação, professor, merendeira, faxineira, que pertença ao grupo de risco, que ele não seja obrigado a estar na escola, porque significa impor sobre ele uma condição de risco à sua saúde e também da sua família, em especial dele. Então, que seja franqueado a esse servidor o direito de não ir, devido ao risco à sua saúde. E caso o edital venha a ser reeditado e aprovado pelo comitê, que ocorra as aulas concomitantemente ou ao mesmo tempo, simultaneamente, a aula presencial dos alunos que os pais enviaram e, ao mesmo tempo, na sala de aula, o professor possa atender online os alunos que não foram à escola. Assim, evitando uma jornada dupla, que seria uma ilegalidade, um abuso para o profissional da educação. Então, não é a melhor, mas com certeza é uma opção para que, caso o comitê queira aprovar e o prefeito assim editar um decreto, abaixando a guarda, né, abrindo as escolas privadas, que observem essas duas questões, para garantir a saúde dos servidores que estão no grupo de risco, porque da forma como foi, ele era obrigado a ir à escola. É como você vai pegar um professor, uma professora hipertenso, e o que mais tem na educação é professor hipertenso, ou obeso, ou com alguma outra doença, e isso pula um risco. Porque as crianças, já está comprovado, elas são normalmente assintomáticas, né? Elas não sentem, não têm problema, elas carregam os vírus consigo, e seus pais estão viajando, estão trabalhando. Então, queiramos ou não, as crianças serão portadores. E o contato com criança pequena, que é o objeto do edital, elas não tem como ficar a 1 metro de distância delas. Elas ficam perto, grudadas com a gente, a alfabetização precisa do contato físico, a professora segurar na mão do aluno, enfim. É diferente de um aluno de universidade, um adulto. Então não se pode brincar. Portanto, fiz o ofício junto com o vereador Abreu, solicitando ao comitê para que, caso reestude e deseje abrir as escolas privadas, que siga esses dois pedidos, né? De que os profissionais que estão em grupo de risco sejam poupados de serem expostos a esse perigo e que as aulas sejam concomitantes, evitando assim uma sobrecarga. Eu estava conversando agora com o Abreu, estava na sessão anterior, os alunos estão no meu WhatsApp fazendo perguntas. Minha aula foi de manhã. Como que eu não vou responder? Eu chego em casa, eu vou para o computador. Eu fico literalmente das 6h30 da manhã até meia-noite, 1h da manhã no computador, atendendo alunos. E eu não ganho para isso. E nem reclamo. Porque eu poderia ignorar e depois de meio-dia. Mas eu atendo, eu gosto. Mas não está certo. Então, se as aulas forem concomitantes, no mesmo momento, o professor está em sala de aula atendendo o aluno que foi, e em sala de aula atendendo o aluno pela internet. As escolas particulares estão se adequando a essa situação. Já sei que algumas estão bem adiantadas nesse sentido. Acredito que se agrade a gregos e a troianos. Mas não esquecendo que a responsabilidade é de cada um.
principalmente dos pais, aceitarem levar os seus filhos ou não. Ok? Então fica aqui essa informação, essa palavra desse vereador, que é da área de educação e está muito preocupado. Essas ideias, infelizmente, no meu entendimento, não podem ser aplicadas à rede pública municipal. Por quê? A rede pública municipal não tem estrutura física, tecnológica, para adequar-se a esse mesmo edital. Não tem computadores, não tem equipamentos para atender. Os professores, são dezenas deles. Precisaríamos de dezenas de câmeras, de computadores em sala. Simplesmente, este ano, é impossível a rede municipal se adequar a esse próprio edital. A estadual tem condições, ela tem equipamentos, nós estamos conseguindo administrar isso. Pode acreditar nisso. Mas a rede municipal, para esse ano, não. Foi pega de surpresa na situação. Então, por isso, esse edital, no meu entendimento, se aplica perfeitamente à rede pública-privada, que já está meio caminho andado, né? E tem recursos fáceis de decisão rápida, não depende da burocracia do serviço público que envolve uma licitação, por exemplo. Então, são essas palavras que eu gostaria de compartilhar, e fica aqui o reforço, para que todos, sem exceção, tomem o máximo de cuidado possível, se preservando e preservando os próprios colegas e amigos, evitando essas aglomerações, festas, farras, né, encontros familiares sem necessidade. Eu lembro que a minha neta Bebel fez 1 ano agora em maio. Nós estávamos em 4. Eu, esposa, a filha, a neta e o pai, né, da minha neta, via internet fazendo parabéns com os meus parentes do Rio de Janeiro todos. Infelizmente, esse ano é assim, nós temos que de alguma forma tomar cuidados também. Quero aqui agradecer a oportunidade, desejar a todos uma boa noite.